terceira série do ensino médio. O meu nome é Rodrigo e eu sou assessor de língua inglesa do Sistema Positivo de Ensino. How are you? Na videoaula de hoje, nós vamos falar de Unreal Conditionals, um tópico gramatical que nos convida a pensar: e se? E se o presente fosse diferente? E se aquilo que aconteceu no passado não tivesse acontecido? Nesta videoaula, nós vamos repensar o presente e o passado e aprender a como dizer isso em inglês. Let's go? Começando então a videoaula de língua inglesa para a terceira série do médio. Nós estamos no volume 10, nesta semana 13, que vai de 15 a 19 de junho. Eu sou Rodrigo Jorge e nós estamos no SPE com você. A nossa distribuição de conteúdos segue firme, então neste capítulo 20, Wishes and Regrets, nesta semana 13, nós trabalharemos as páginas 24 a 26 do nosso livro didático. E percebam que na semana 15 nós temos revisão planejada. Então, caso você perdeu aí algum ponto deste capítulo, não perca a aula que será vinculada na semana 15, pois ela vai revisitar o conteúdo do capítulo Wishes and Regrets. Na última videoaula, eu deixei aí como uma tarefa de casa para vocês estudarem o quadro Unreal Conditionals, que está na página 24. Então, esse é o momento onde eu vou testar quem realmente estudou este quadro e quem não estudou esse quadro, mesmo com o aviso de fazê-lo na última videoaula. Eu vou aqui colocar para vocês 3 pessoas famosas, pelo menos famosas para mim. A primeira delas é o milionário Bill Gates, né, fundador e dono da Microsoft. Nós temos aí o cantor de pagode e samba Tiaguinho. E temos também a minha cachorrinha, que se chama Cia. Então aqui estão estas 3, não posso dizer essas 3 pessoas, mas essas 3 figuras conhecidíssimas, pelo menos da minha cabeça. Eu vou colocar também uma frase que usa a gramática de Unreal Conditionals que eu pedi para vocês estudarem. If I were rich. Destas 3 figuras, apenas uma delas poderia dizer esta frase. As outras 2 figuras não poderiam dizer esta frase. Então veja aí qual é a frase, if I were rich, e quem são as 3 figuras na tela. E responda, quem poderia dizer isso e quem não poderia dizer esta frase, pois ela não faria sentido. Acertou quem respondeu? A minha cachorrinha Cia. A Cia não é rica. She isn't rich. Então ela pode dizer if I were rich. Algo como se eu fosse rica. Já Bill Gates e Tiaguinho não podem dizer isso porque Bill Gates, he is rich. E Tiaguinho também, he is rich. Vamos para a próxima. If I weren't American. Então, Bill Gates, Tiaguinho ou a minha cachorrinha Cia. Quem é que poderia dizer if I weren't American? A resposta, Bill Gates. Bill Gates é o único americano desta lista. He is American. Então ele pode, faz sentido ele dizer se eu não fosse americano. If I weren't American. Tiaguinho, he isn't American. E a Cia, she isn't American. Então não faria sentido eles dizerem se eu não fosse americano
ou se eu não fosse americana. Mais um teste. If I had glasses. Então veja aí as 3 fotos. Faria sentido para quem dizer if I had glasses? A resposta, o Tiaguinho. Se você reparar bem, Tiaguinho, he doesn't have glasses. Então, faria sentido se ele falasse a frase if I had glasses, se eu tivesse óculos. Já o Bill Gates, he has glasses. He has reading glasses, que são esses óculos de grau para leitura. A Cia não sabe ler, pois a Cia é canina. Porém, ela, como vocês podem ver na foto, she has glasses. She has sunglasses. Apesar de não ler, a Cia protege-se do sol com óculos Ray-Ban. Então, veja essas 3 frases. Elas todas usam unreal conditionals na sua modalidade second conditionals. E para continuar essa frase, teríamos que usar would. Por exemplo, Cia. If I were rich, I would buy lots of pão de queijo and requeijão. A Cia gosta, claro, de comer ração. Porém, a sua comida favorita é pão de queijo com requeijão. Quando ela vê alguém aqui em casa comendo pão de queijo e requeijão, ela fica louca. Então, que estrutura é essa? If I were aqui seria o equivalente em português a fosse. A Cia não é rica, mas se ela fosse, ela compraria. Would adiciona a buy, que é comprar, aquilo que em português é o equivalente a ia. Então, se buy é comprar, would buy transforma-se em compraria. Assim como Bill Gates. If I weren't American, I would like to be Brazilian. Eu tenho certeza que o Bill Gates escolheria ser brasileiro se não fosse americano. Were é fosse, weren't é a negativa, não fosse. Like é gostar e would like é gostaria. Então, se ele não fosse americano, eu acredito que ele gostaria de ser brasileiro. Tiaguinho, if I had glasses, I wouldn't wear them when I'm singing. Da mesma maneira, if I had, este had tem a ideia de tivesse, e a negativa para would, wouldn't. Então, não usaria, usar óculos. Em inglês nós usamos o verbo wear, que é usado com mais frequência no sentido de vestir. Mas também pode ser considerado usar, pois em português nós damos preferência ao verbo usar quando referindo-se a roupas. Então, o Tiaguinho não usaria os óculos quando está cantando. Esta é a ideia da Unreal Conditionals na sua versão Second Conditionals. Nós vamos usar uma forma de Simple Past junto com if e na sua consequência usaremos would. E lembre-se sempre deste aspecto irreal. Cia não é rica, Bill Gates não é brasileiro e o Tiaguinho também não usa óculos. Porém, se ela fosse rica, se ele não fosse americano, ou se o cantor tivesse óculos, qual seria a consequência? Vamos praticar? No exercício 5, que está lá na página 26, vamos pular alguns exercícios e realizar primeiro este, que, na minha opinião, é o mais interessante. Answer the questions with your own words. Pense e complete no seu livro aquilo que diz respeito a você, usando a minha resposta como um modelo. Veja a primeira pergunta.
If you could have any talent, what talent would you have? Could é o passado do verbo can. Can é poder. Então, could, junto com esse, terá o sentido de pudesse. Então, se eu pudesse ter qualquer talento, qual talento eu teria? Bom, meu sonho de infância era ser rockstar, cantor profissional e correr o mundo em turnê. Vamos escrever? If I could have any talent, I would like to sing very well. Então aqui, if I could, se eu pudesse, e gostaria. I would like to sing very well. Vamos, aqui este é a minha resposta. E o enunciado diz your own words, com suas próprias palavras. Então, a primeira parte pode até ser igual à minha, porém a segunda parte tem que ser diferente para cada um de nós. Mude ali o final da minha resposta para adaptá-la a você. B. If you could have any job, what job would you like to have? Bom, eu sou English teacher, assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino, porém meu sonho seria apresentar um daqueles programas de televisão onde a pessoa viaja pelo mundo conhecendo outros países e outras culturas. Vamos escrever sobre isso? If I could have any job, I would like to be a diplomat or a travel show host. Da mesma maneira, if I could, no sentido de se eu pudesse. E a consequência, I would like, eu gostaria. Se fosse um trabalho mais formal, diplomata seria muito apropriado para a minha pessoa. Porém, meu preferido seria travel show host. D. Vamos pular a letra C, pois a letra C fala de third conditionals, que nós ainda vamos abordar nessa videoaula. Letra D. If you had a lot of money, what would you spend it on? Aqui had é o passado de have, que é o verbo ter. Então a pergunta diz se eu tivesse. Olha, vamos responder? If I had a lot of money, I wouldn't stop working. Então, em primeiro lugar, eu não pararia de trabalhar. Adoro meu trabalho e o que eu faço. Porém, a pergunta é no que eu gastaria. Spend é gastar. A minha resposta, I would spend it on electronics and food, que são as minhas duas compras favoritas. Spend é gastar, would spend, gastaria. E a última, if you could change anything about your appearance, what would you change? Bom, eu, uma época, era mais gordinho, então eu queria muito ser sarado, ser mais magro, mas hoje em dia eu já não me importo mais com isso. Eu jogo vôlei e meu sonho era ter 2 metros de altura para poder jogar vôlei profissionalmente. Não aconteceu para mim, mas acho que seria uma boa mudança na minha aparência. If I could change my appearance, I would change my height. Height, altura. I would like to be taller. Porém, tenho que me conformar com a altura que Deus me deu. Vamos voltar então ao nosso estudo. Será que você estudou para a videoaula de hoje? Nós fizemos aí um exemplo com o Bill Gates, o cantor Tiaguinho e a cachorrinha Cia. Agora nós vamos repetir o exercício, porém com Marielle Franco, a socióloga brasileira, as irmãs Milfred e a cantora Adele, em inglês Adele. Mais uma vez eu vou mostrar frases e você vai ter que dizer sobre quem elas se referem. Vamos ver. If they hadn't written the Happy Birthday Song. Aqui estamos falando de Marielle Franco, das irmãs ou Adele? Pense um pouquinho.
A resposta das irmãs Milfred. As irmãs inventaram e escreveram a melodia da canção Feliz Aniversário, que é a canção mais reproduzida na história da indústria fonográfica. Elas, a Marielle e a Adele, não escreveram esta música. Marielle, she didn't write the song, e Adele, she didn't write the song. Mas as irmãs, they wrote the song. Então aqui nós estamos imaginando se o passado tivesse sido diferente. If they hadn't written the Happy Birthday song, qual teria sido a consequência? Próxima. If she had survived. E aí, de quem é que estamos falando? If she had survived, estamos falando de Marielle Franco. A socióloga brasileira, como todos sabem, foi assassinada em 2018, não sobreviveu a este terrível ataque. She didn't survive. As irmãs, they were never attacked, e Adele, she was never attacked either. Mais uma. If she hadn't dumped her boyfriend. De quem é que estamos falando? Resposta. Estamos falando da Adele. Dump é o verbo jogar fora, mas ele é usado em inglês para sinalizar o fim de uma relação. Geralmente, dump é quem termina com quem. Então, aí a Adele, se ela não tivesse terminado com seu namorado. Afinal, a Adele terminou, deu o pé na bunda do namorado. She dumped her boyfriend. A Marielle Franco, she was married, and as irmãs também, they were married. Estes são os exemplos. Diferente de quando falamos de Bill Gates, Tiaguinho e a cachorrinha Cia, nós estávamos fantasiando, especulando sobre o presente. Aqui, na análise da vida dessas mulheres, nós estamos fantasiando sobre o passado. E fantasiar sobre o passado é o que chamamos ali de third conditional. E aqui nós não iremos usar somente would. Nós usaremos would have. Essa é a diferença de second and third conditional. Vamos analisar estas frases? As irmãs. If they hadn't written the Happy Birthday song, we would have eaten every birthday cake in silence. Então, ali no if, they hadn't written, se não tivessem escrito. Qual teria sido a consequência? Nós não teríamos comido o bolo de aniversário com a música tão famosa criada por ela. Aqui eu cometi um pequeno deslize porque temos would have, então nós teríamos comido todos os bolos de aniversário em silêncio. Marielle Franco, if she had survived, she would have fought corruption harder. Então aqui, if she had survived, se Marielle tivesse sobrevivido. A gente sabe que ela não sobreviveu. O que ela teria feito? Ela teria lutado contra a corrupção com ainda mais força. Adele, if she hadn't dumped her boyfriend, she wouldn't have sung all her broken heart songs. Então, qual foi o que estamos colocando aqui como condição? Se a Adele não tivesse dado um fora no seu namorado, ela não teria cantado todas as suas músicas aí de sofrência em inglês. Então a gente vê que esse padrão se repete, né? Na third conditional, o if a gente vai usar had ou hadn't e um verbo na coluna past participle, com essa ideia
de que se algo tivesse ou não tivesse acontecido. A consequência, nós usaremos would have, ou a negativa wouldn't have, e também um verbo no past participle, com a ideia aí de que algo teria ou não teria acontecido. No exercício da página 26, nós tínhamos deixado a letra C em branco. If you hadn't been born in Brazil, what country would you like to have been born in? Eu já fui à Europa e gostei muito da Espanha. Achei um país tranquilo, um país festivo, com um bom clima, as pessoas eram muito agradáveis. Então, olha aqui a minha frase. If I hadn't been born in Brazil. Então, aqui a ideia é se não tivesse. Aonde é que eu gostaria de ter nascido? I would like to have been born in Spain. E você? Complete aí com o seu país. Se não é a Espanha, qual é o país onde você gostaria de ter nascido? Vamos então para a página 25. No exercício 2, marcaremos true or false de acordo com aquilo que é verdadeiro ou falso sobre a matéria de hoje. Unreal conditionals, second and third conditionals. Pause o vídeo nesse momento e leia as frases para marcar se elas são verdadeiras ou falsas de acordo com o que estudamos hoje. Despausando, vamos corrigir? Letra A. Unreal conditionals are used to talk about unlikely or impossible situations. True. Unlikely significa improváveis. Então, já que estamos falando de coisas irreais, né? Unreal conditionals, elas são impossíveis ou muito improváveis de acontecerem. B. The second conditional is used to fantasize about the past. False. Second conditional é usada para pensarmos sobre o presente. Foi a second conditional que usamos para falar de Bill Gates, para falar de Tiaguinho e para falar da minha cachorrinha Cia, que são todas pessoas que foram aí mencionadas de acordo com sua vida presente. C. The third conditional is used to fantasize about the present. False. Nós falamos de third conditional quando usei os exemplos das mulheres. E ali falamos sobre o passado delas. Portanto, não é usado para o presente, sim para o passado. Letra D. Would is not used in the if clause. True. Would é usado depois da vírgula, então não é junto com o if. Ele é usado depois, né, na próxima sentença, depois que a sentença com if já foi finalizada. Letra E e letra F estão corretas. Está aí exemplificado, né, descrito a estrutura do second e do third conditional. E por último, commas are not used in unreal conditional sentences. False. Vocês perceberam ali que todas as vezes que começamos com if, nós tivemos que separar as duas sentenças com uma vírgula. Portanto, né, comma é a palavra em inglês para vírgula. Vírgulas são sim usadas em unreal conditional sentences. Como tarefa de casa, que será corrigida na revisão dessa semana, vou sugerir os exercícios 2 e 3 da página 25 e vou ajudá-los mostrando como é que eles devem ser feitos. Veja aí o número 2. Write if clauses for the following situations. Então está escrito ali, I can't drive. A pessoa está dizendo que não consegue, não sabe dirigir. Porém, nós hoje estamos pensando, e se? E se ela soubesse? Então, como é que nós mudaríamos aqui I can't drive? If I could drive.
Se eu pudesse dirigir, se eu conseguisse dirigir. E está completa aí o nosso exercício A. Veja o número 3. No número 3 nós escreveremos frases completas. Write unreal conditional sentences for the following situations. I'm sick, so I'm not gonna go to work. A pessoa está doente, sick, doente. Portanto, ela não vai ao trabalho hoje. Mas e se? E se ela não estivesse doente? If I weren't sick, qual seria a consequência? I would go to work. Então, no exercício 3, escrevam frases completas usando conditionals. Também corrigiremos na revisão desta semana o exercício 4, que está lá na página 26. É hora da prática, então não deixe de fazer os exercícios sugeridos aqui. So, how was the class today? I know it was a little longer than usual, but you could see that this grammar point was very challenging and full of details. I'm sure that you can use this video class in order to study and improve yourself. And don't forget to watch the review class to correct the exercises that were suggested here. Have a great week. See ya!